Ney Franco, você tá falando de onde do mundo? Você sumiu, Ney Franco. Saudade de você, um cara correto, mineiro como eu. Grande Milton, eu como todo mundo estou escondido, né, cara? Estou de quarentena, me precavendo aí, né, desse vírus, mas ao mesmo tempo me sentindo um leão enjaulado, doido para voltar para campo, para trabalhar, para voltar às atividades lá no Goiás, né, onde a gente estava num momento bom, com a equipe passando aí dentro da Copa do Brasil, começando a temporada bem dentro da Copa do Brasil e na reta final de um campeonato estadual, né, mas estamos dentro de casa, de quarentena. Embora nesse momento agora dê uma saída para dar uma caminhada aqui para falar com você, né, no parque aqui, super seguro. Tudo verdinho, no paraíso verde plano do Brasil, né? Pois é, Milton, lá em Goiânia, né, cara, o Goiás, o estado de Goiás, é um dos estados que está tendo o menor número aí, né, de casos no coronavírus, pelos cuidados que teve no início, né, desse isolamento horizontal, e a gente fica na expectativa agora de um retorno aí, para que a gente possa voltar às nossas atividades, mas um retorno com segurança. Ô, Ney Franco, você está falando exatamente de onde agora? Milton, eu estou em Orlando, né? Eu, desde 2016, eu moro com a minha família aqui, e inclusive vim para cá, porque depois de 4 anos a gente está preparando uma mudança de volta para o Brasil no mês de julho, né? E a gente, se Deus quiser, a gente vai ser vizinho aí em São Paulo. Queria saber como é que foi a tua viagem. Porque, olha, na boca do gol, não sabia disso. Eu fui dia 8, dia 7 para Nova York com 2 filhos. E chegamos no aeroporto de Cumbica e já tinha muito chinês lá, entendeu? Ela no começo só se falava em chinês. E o pessoal evitava os chineses. Ninguém ficava em fila no check-in, entendeu? Não ficava no check-in de jeito nenhum perto de chinês. Aí entramos no avião da Latam, estava inaugurando uma classe executiva diferente lá, que por sinal não gostei, a antiga era melhor. Mas enfim, estava lá no meu cercadinho, do lado uma senhora, na frente um filho meu, mais à frente outro filho e atrás também um senhor de idade. E 2 chineses em 2 cercadinhos, vamos dizer cercadinhos. E todo mundo ficou sendo... O pessoal ficou, enquanto não restabelece, o pessoal ficou cismado e tal. A senhora perguntou para mim se não queria trocar de lugar, porque ela não queria ficar perto do chinês. E um outro senhor lá chamou também um filho meu querendo trocar, porque não queria ficar perto do chinês. Eu acho isso um absurdo, até porque na Segunda Guerra Mundial, quem era japonês lá nos Estados Unidos, que o Japão cutucou a onça com a vara curta, né, com Pearl Harbor, entendeu? Entraram na guerra burramente e o desfecho foi uma desgraça com Hiroshima e Nagasaki. E o que aconteceu? Todo mundo perdeu. Então, eu estava contando que no avião, o pessoal não queria ficar perto de chinês de jeito nenhum, sabe? Na classe executiva da Latam, tá ruim. Aí quando chegamos no JFK, lá em Nova York, e tem aquelas filas enormes lá, porque aqueles caras são organizados, mas eles têm uns 30, 35 guichês. Só que qualquer hora que você chega, eu já cheguei em Nova York umas 30 vezes e nunca aqueles guichês todos estão funcionando. Eles economizam aquilo lá. Mas de repente apareceu uma fila só de chineses no canto esquerdo. Aí o que o povo? O povo se espremeu pro lado direito lá, ficaram mais ou menos uns 10 guichês com 9 atendentes policiais federais, mas ninguém queria ficar perto dos chineses. E ali eu vi que o negócio não estava... Eu confesso que dessa vez foi pouco tempo, eu fiquei mais em casa, foi a sorte. Porque Nova York tornou-se um dos piores lugares do mundo em relação ao coronavírus. Estava contando aqui, viu, o meu caro amigo, tantos anos entrevistando você, que no começo a turma tinha medo de chinês, e de japonês e coreano do sul e do norte. Tem carinha igual, e empuxado, e tem corona. Hoje nós estamos com medo de todo mundo. Como é que está em Orlando? Milton, eu vi aí a sua história aí, e eu passei por uma situação semelhante à sua, né? Porque eu tive que, nesse período agora de quarentena, nesse período que o vírus tanto chegou nos Estados Unidos como no Brasil, eu fiz duas viagens internacionais, né? Uma delas foi no início do mês passado, quando a gente fez um jogo
com o Vasco no Rio de Janeiro, numa quinta-feira, pela Copa do Brasil, eu tive que dar uma vinda aqui em Orlando, saí numa sexta-feira, vim em Orlando e voltei no domingo para o segundo jogo da Copa do Brasil, né? E nessa viagem internacional, estava começando a disseminação do vírus, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? E quando eu retornei no domingo para o Brasil, pela orientação do nosso departamento médico, eu não fui no treinamento de segunda-feira, fiquei em casa de quarentena, na expectativa de, no jogo de quarta-feira, dirigir a equipe contra o Vasco. Só que na terça-feira parou o futebol no mundo inteiro, né? O Goiás, assim como a maioria dos clubes brasileiros, depois de muita discussão, de definição, deu aí as férias do mês de abril para todos os atletas. E eu tive que cumprir 12 dias de quarentena num apartamento lá em Goiânia por ter feito uma viagem internacional. Bom, finalizou a minha quarentena no Brasil. Os jogadores, como teve férias, cada um foi para o seu lado, cada um foi para casa, com as nossas recomendações de trabalho físico. E eu fiquei numa situação no Brasil, né, que eu tinha as opções de ficar sozinho em Goiânia. A opção era ir para Minas Gerais, para Vargem Alegre, ficar na casa dos meus pais, mas meus pais já têm uma idade avançada, era aquele grupo de risco. E eu optei, né, para fazer mais uma viagem internacional. Voltei para Orlando, né, para ficar junto com a minha esposa e meus 2 filhos. Tomei todas as precauções para a viagem, né, o uso de máscara, lavando as mãos o tempo todo. Né. Cheguei em Orlando e fiz aqui mais 12 dias de quarentena, na casa, num quarto isolado, tendo só o contato visual ali com a minha esposa, com meus filhos. Mas, graças a Deus, eu já estou bem. Andei no meio de todo mundo, de coreano, de japonês, de africano, e graças a Deus não peguei o vírus, não fui contaminado. Ou se foi, não teve nenhum sintoma, né? E agora já estou em preparativos para voltar para Goiânia, né? Porque existe uma possibilidade real da gente voltar a treinar no dia 2 de maio, né? Com todos os cuidados possíveis, com os protocolos, né, que o departamento médico do nosso clube fez para o retorno e ao mesmo tempo, né, depois de 4 anos da família morando aqui em Orlando, a gente está também preparando uma mudança, né, em definitivo, um retorno nosso para o Brasil. Eu também sou bem dessa área aí, né, a área de risco, né? Eu tenho 68 para 69 anos, tô cabreiro, sabe que eu nunca sabia que existia esse negócio de álcool gel. Entendeu? Agora tem para todo lado aqui em casa, a gente sai pouco, sai uma vez por semana e aparentemente está tudo bem. Agora aqui no meu condomínio, outro dia teve aí um serviço gratuito para o pessoal fazer a análise, entendeu? Para ver se tá ou não tá. E eu pipoquei. Eu confesso que eu não tenho nenhum, graças a Deus, por enquanto, eu não tenho nenhum sintoma, absolutamente nenhum. Mas na entrada da Bandeirantes, na portaria da Bandeirantes, há algo preventivo. Eles têm lá uma máquina que é colocada levemente aqui na tua testa para ver se você não está com febre. E eu bateu 35, outro dia 36, agora baixou para 35. Então eu estou tranquilo, entre aspas, viu? Porque esse bichinho não escorre não, né, ô professor? Mas você é forte, Milton. Você vai ser só uma gripinha, se tiver algum problema. Eu vou ser o quê? Vai dar só uma gripinha. Você é forte, é um ex-atleta. Não. Nossa senhora. Se depender desse aspecto de ex-atleta, pode comprar um caixão. Eu nunca joguei porcaria nenhuma, nunca joguei nada. Sempre fui o anti-atleta. Eu sou um grande sedentário. Mas eu quero falar de uma coisa boa. Você tem um goleiro lá, o Tadeu, que lá em Araraquara a gente chama de Tadeus. Esse rapaz aí, ele precisa de mais visibilidade. Ele é um estranho. Vocês tomaram as goleadas lá, 2 ou 3, e incrível, ele não falhou em nenhum gol. Entendeu? E ele salvou mais uns 8. Esse goleiro é goleiro de seleção brasileira. Eu conheço, viu? Pois é, Milton. Ano passado a gente finalizou o Campeonato Brasileiro, né, com alguns destaques, né? Entre eles, o Michael, que foi negociado para o Flamengo, né? O próprio Léo Senna, que é um volante com muita qualidade, e o Tadeu, né? O Tadeu realmente, ano passado, ele fez algumas defesas espetaculares dentro do Campeonato Brasileiro, né?
E você colocou muito bem, mesmo naqueles jogos que a equipe tomou gols, né? Não teve nenhum gol assim que foi falha do Tadeu, né? E é realmente um jogador com muito potencial, né? Um jogador que o Goiás teve a competência de ver jogando na Inter de Limeira, né? Depois de um certo tempo aqui atuando, teve a competência de negociar o atleta e fazer a contratação do atleta definitivo, e depois alguns clubes, né, chamaram atenção, né, mas agora é um atleta que tem um contrato muito bem feito contra o Goiás e que nos dá a garantia aqui da temporada de a gente ter um jogador que vai nos ajudar muito nesse setor defensivo. Não é Inter, não, é Ferroviária de Araraquara. Desculpa, Ferroviária, desculpa, Milton. Tanto é que o passe está meio a meio. 50 da Ferroviária lá do Saul Klein, do Carlos Alberto Salmazo, 50 do time do Goiás. Mas vamos falar de algo mais importante. Você está em Orlando, grande reduto de brasileiros. Eu conheço mais ou menos aí, principalmente o Golden Oak. E conheço aí, eu lembro até quando inauguraram Swan e Dolphins, eram os mais badalados hotéis da Disney, né? Hoje, é claro, ficaram velhos, isso faz 30 anos que eu fui com a molecada lá, hoje a gente fica em Golden Oak. A verdade é a seguinte, como é que está a comunidade brasileira aí, meu técnico? O pessoal está preocupado? Você com certeza no teu condomínio aí, no teu prédio, você tem muito brasileiro do lado, porque em Orlando tem brasileiro demais. Como é que os brasileiros estão se virando aí? Como é que está a situação? Todo mundo preocupando, Milton. Como você falou lá no início, né? No início aqui nos Estados Unidos, primeiramente começou-se na Califórnia, espalhou, e agora em Nova York, né, lá no norte do país também, vocês estão vendo no dia a dia aí, né, os noticiários, né, do número de casos, o número de mortes em Nova York, e agora no estado aqui da Flórida, né, onde nós estamos, que é Orlando, pertence ao estado da Flórida. No estado aqui também agora aumentou muito o número de casos, né? Se não me engano, ontem bateu 33 mil casos na Flórida, e aqui em Orlando estamos seguindo todos nós aquelas recomendações, tudo fechado. E eu acho que a grande sacada aqui, Milton, foi o seguinte, cara, os parques aqui, eles fecharam no momento certo, né? Onde ainda estava se discutindo no mundo inteiro essa possibilidade de fechar comércio, aqui fechou. Né, os parques estão praticamente fechados aqui há quase 55 dias, né? E realmente isso aí limitou muito, né, o vírus se espalhar aqui pela comunidade, porque Orlando hoje é a cidade, né, que recebe mais turistas no mundo, né? E seria um caos aqui. Então hoje as ruas estão desertas, a gente praticamente, né, nós estamos aí, igual no Brasil, eu ouvi as suas propagandas aí dos sistemas dos restaurantes, dos deliveries, né? Aqui a gente está nesse sistema também, recebendo tudo em casa, né? Funciona muito bem aqui qualquer tipo de compra nesse sistema, mas a precaução é enorme. E os brasileiros aqui, a gente está tendo só alguns contatos visuais, porque aqui a gente ainda pode sair, tem um parque aqui onde a gente pode sair para fazer uma atividade física, dar uma corrida, e de vez em quando você passa por outro conhecido, mas todo mundo dentro de casa aí atendendo as recomendações médicas aí para não ter um problema de contágio. Ney Franco, entre nós, entre dois mineiros, né? A gente gosta muito de Minas Gerais. Para lá eu vou voltar, entendeu? Ou dirigindo, ou então deitado assim com as duas mãos no peito, ou na barriga. Eu vou voltar para lá. O Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, ele escreveu que mais ou menos isso, né? Que o maior rio do mundo não é o Tejo, o rio mais importante do mundo não é o Tejo, é o córrego que corta a nossa aldeia, o Corguinho. O teu Corguinho, o meu é de Muzambinho, o teu é de onde? O meu eu moro em Vargem Alegre, o rio que corta lá é o rio Caratinga, né? Então é realmente um córrego, é um rio muito pequeno, né? Mas passa na cidade, a minha cidade, Vargem Alegre, é de 7 mil habitantes, e está lá ainda meu pai, minha mãe, e como você falou, o sonho sempre maior é na hora que eu parar essa correria toda nossa, né? Retornar para a nossa terra, onde estão os nossos amigos, né? Onde está a nossa história, a nossa infância, as melhores lembranças nossas aí, do dia a dia. Eu vi vocês falando aí um pouco das Copas do Mundo, né? Principalmente de 70, e uma das grandes lembranças minhas é a Copa de 1982, né? Eu na fazenda do meu avô, com a televisão ligada, poucas opções de televisores na época, né? O meu avô tinha, e a sala da fazenda reunida de
de torcedores do Brasil, a gente vivenciando aquela Copa do Mundo espetacular, né, com a seleção brasileira que nos representou muito bem. Então, lembranças afetivas, e essas lembranças, né, sempre nos colocam nessa possibilidade, nesse sonho de retornar para o lugar de onde você saiu. O meu estado, o nosso estado, Minas Gerais, Libertas, Quaceratame, nós temos o maior número de cidades. Na maioria pequenininha. Então, Muzambinho deu uma crescidinha, agora está com 22 mil habitantes. Como é que chama a tua cidade? Vargem Alegre. Vargem Alegre é uma cidade, ela está posicionada entre Ipatinga e Caratinga, um pouco acima está Governador Valadares, né? Então, é uma cidade que emancipou, né, deve ter uns 20 anos de emancipação, né? Está na faixa de 18 mil habitantes. 8 mil só? Exatamente. Você encontrou uma cidade menor que Muzumbinho. Não, nós temos 22 lá. Aliás, eu tô cabreiro, eu estava lendo aqui a Folha Regional do meu amigo Vaguinho, filho do Bira, que era companheiro de baralho e de bote lá em Muzambinho. Ele era pai dele, o Bira, ele era garçom da Escola Agrotécnica de Muzambinho, servia os alunos lá. E eu tive a notícia agora que tivemos o primeiro coronavírus em Muzambinho e 2 casos do lado em Guaxupé, que tem 60, 70 mil habitantes. É que no interior, viu, o vírus parece que não viaja muito, não. Então a cidade fica... Olha aqui, ó, o meu filho está indo neste momento lá para Guaxupé. Então ele chega em Guaxupé e vai para a fazenda. E depois ele tem que fazer os negócios dele na segunda-feira lá em Muzambinho, que é o quê? 15 minutos. Só que chega lá no entroncamento para entrar, estrada que vai para Alfenas, que vai para Ariado, que vai também para Monte Belo, ele não consegue entrar à direita. Nasceu lá, a mãe dele é de lá, o pai dele é de lá, a placa do carro dele é de lá, e ele não pode entrar. Não, a placa é de São Paulo. Então, por causa da placa, Ney, não pode entrar na cidade. Entendeu? Não pode entrar na cidade. Aí ele tem que fazer uns caminhos esquisitos lá, porque ele tem que resolver negócio de banco, não sei o quê. Mas é que os fiscais são lá de Poste Caldas e tal, não querem saber, mas tá certo. Mas no interior, tá se pegando esse diabinho desse vírus menos, né? É porque não tem tanta aglomeração, né? Ô, Milton, é isso mesmo, cara. Naquele momento eu estava de dúvida lá atrás, em Goiânia, para onde que eu ia, se eu ficava em Goiânia, voltava para casa. Uma das informações que chegou da minha terra, que é pequena também, era essa, que qualquer pessoa que chegasse de fora, principalmente vindo de São Paulo, estava arriscado não entrar na cidade, cara. E a minha cidade, ela só tem uma entrada, não tinha jeito como você arrumar uma outra entrada. Mas o seguinte, Milton, o que a gente tem percebido aí, né, no mundo inteiro isso, o vírus, ele realmente chega naquelas cidades, né, turistas, que tem principalmente o aeroporto internacional, né, no Brasil você vê aí Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Manaus também, que é um local super turista, né, onde chegam diariamente, chegam turistas, né, principalmente o estrangeiro vindo da Europa e Brasília também. Por isso que esse cuidado ele tem que ter, né, essas pessoas que saem desses grandes centros, chegam de uma viagem internacional, geralmente pode chegar numa comunidade pequena como essa de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, e virar um caos, né? E geralmente são cidades que não têm estrutura hospitalar nenhuma para atender um volume enorme de pessoas com o caso, né? Então, acho que toda precaução ela é válida. Olha, Ney, por favor, aí, como se sabe, aí na Flórida, eu de vez em quando pinto aí, minhas netas que vão muito e tal, mas é o seguinte, como está a comunidade brasileira? Aí você conhece, né? Você fica há pouco tempo aí, mas você conhece muito o brasileiro. A comunidade brasileira está tranquila, está preocupada, e você tem notícia se pegou alguém famoso aí do Brasil e tal, jogador de futebol. O que você pode dizer dos brasileiros na Flórida? É muito grande aí, é claro, mas dentro da área em que você transita, restaurante também, os restaurantes querem saber se estão funcionando, por favor. O brasileiro, como eu falei, como todo mundo, estão todos dentro de casa, a maioria precavendo, né? A gente não sabe, né? Pelo menos eu aqui, a minha esposa, toda manhã ela acorda, ela lê os boletins aqui, né? Tanto do local, da cidade, como do país inteiro, né? A gente não tem, assim, conhecimento de nenhum brasileiro próximo da gente, né? Que tenha
a infecção, e principalmente, né, aqui, como você falou, aqui tem, principalmente aqui em Orlando, tem vários ex-jogadores, grandes artistas brasileiros morando aqui, né? Entre esses ex-atletas aqui, tem um contato muito grande aqui com o Renato Abreu, né, que jogou comigo no Flamengo, o próprio Clebão, o zagueiro, né, que jogou no Palmeiras, o Gonçalves. O Rivaldo tem uma casa maior que a Casa Branca do Trump. Isso. O Rivaldo, o Leandro Amaral, o Gonçalves, o Felipe Gabriel, né, a turma, assim, pelo contato que a gente está tendo aqui, vendo nas redes sociais, né, principalmente, a gente não viu nenhum brasileiro aqui ainda passando por uma situação difícil. Agora, a comunidade aqui, ela é uma comunidade forte, com várias ações aqui de ajuda, né? E me parece que, a princípio, a gente não tem nenhum caso assim com um brasileiro, principalmente aqui na Flórida, né, em Orlando, né, dentro aí das estatísticas da contaminação, né? Mas, logicamente, o meu conhecimento ele é muito pequeno, né? Na minha comunidade aqui, aparentemente, está tudo tranquilo. Que bom, graças a Deus. Para terminar, você falou do Leandro Amaral. O Leandro Amaral foi meu vizinho aqui no condomínio uns 15 anos, mas bem de frente. E ele muito simpático, com a esposa dele, uma loira, e vinha muito o alemão, Ricardo Rogério de Brito, o alemão que jogou no Barcelona, jogou no Napoli com o Careca e com o Maradona, Hélio Burini, Júlio Amaral, que é o pai dele, que jogou Palmeiras, jogou em 500 times, está lutando contra um AVC, que está uma luta terrível, a filha dele maravilhosa tomando conta. E eu conversava muito, ia muito lá com o Leandro, fazer um churrasco e tal. E o Leandro, essa semana, me mandou uma foto dos 3 filhos dele, são trigêmeos. É uma menina e 2 moleques. E aí, eu fiquei pensativo aqui na minha janela, porque de vez em quando ele passava com a esposa e com um carrinho, tinha o quê? Os moleques estavam uma semana, 10 dias de vida, triplo, e sempre a mulher dele estava passeando aqui e tal, em frente, né, com muita vegetação, tal, não tem movimento de carro, e os 3 filhinhos, que agora eu olhei na internet, a moça já é goleira da seleção infanto-juvenil dos Estados Unidos, e um moleque não joga nada, e o outro moleque, segundo o Ricardo Rogério de Brito, o alemão, que vive em Lavras, é craque, que vai ser craque de bola da seleção americana de futebol. Quer dizer, nada demais, mas é uma coincidência. Você está morando num lugar em que tem um jogador de futebol, não tinha filho, de repente nasceram 3, e ela estava sempre com o carrinho triplo, que eu nunca tinha visto na vida, passeando para lá, quando estava com o sol e tal. E outro dia eu vejo a foto aí de Orlando, em que os 3 estão grandões e igualzinhos. Aliás, os 2 moleques são iguais, a menina já é mais diferente, né? Então eu quero que você dê um abraço no Leandro Amaral para mim, que jogou em 300 times. Começou na Portuguesa e jogou também na Fiorentina. Dou sim, né? O Leandro, eu já tive o privilégio de ir na casa dele aqui, em churrasco. Eu tenho um filho de 15 anos também, que conviveu com os 2 filhos dele. Realmente, a filha, ela desde novinha, né, vem atuando nas equipes aqui de escolinha como goleira, e agora foi convocada. E realmente um dos filhos, eu não sei qual deles realmente tem potencial até para tentar seguir a carreira aí de jogador profissional. Se não me engano, estava até um pouco tempo também treinando, né, nas equipes aqui de base do Orlando City, né? E o Leandro é uma pessoa especial. Inclusive, quando eu cheguei para aqui para os Estados Unidos, na minha chegada aqui em 2016, foi uma das pessoas aqui que me deu muitas dicas aqui, né? E uma pessoa especial. Ô, Ney Franco, um abraço para você, sempre um prazer falar com você, um cara correto do mundo do futebol. Muito, muito obrigado, viu? Abraço, Milton, prazer falar com vocês, né? E que todos aí tenham um bom domingo aí, e que a semana que vem possa clarear um pouquinho, principalmente na nossa área esportiva aí, que a gente possa ter uma luz no fim do túnel aí para a gente recomeçar o nosso futebol. E dê um abraço no Tadeu, goleiro. Eu gosto muito do Tadeu. Nunca ouvi, mas já o entrevistei várias vezes. Admiro muito esse rapaz. É um lutador que veio da roça lá de Paranavaí, deu no que deu. O goleiro que pega tudo, não tem grife ainda. Um abraço para você. Muito obrigado ao técnico mineiro goiano Ney Franco.